Shalom. Meu nome é Joseph Levy. Sou um judeu idoso. E ao longo de todos esses anos, compreendi algo que não está escrito nos livros, mas sobre o qual meu sábio avô falava frequentemente. Estamos acostumados a pensar que o mal é sempre algo assustador, barulhento e sombrio. Esperamos que o inimigo venha com uma faca na mão e maldições nos lábios. Mas meu avô me ensinou diferente. Ele dizia que o mal mais perigoso vem com um sorriso, com uma voz suave e uma mão estendida oferecendo ajuda. Ele não arromba portas. Ele espera que você as abra por si mesmo. Hoje quero falar com vocês sobre coisas que parecem nobreza, cuidado, amizade sincera, mas que na verdade são uma armadilha. Vamos examinar 8 armadilhas da bondade em que caímos por ingenuidade, pensando que somos amados, quando na realidade alguém está simplesmente tentando nos controlar. Este vídeo é sobre como distinguir a luz verdadeira do brilho, que apenas cega os olhos. E peço encarecidamente que ouçam esta conversa até o fim, pois a última armadilha é a mais invisível e a mais cruel. Não são os inimigos que caem nela, mas as pessoas mais próximas, sem sequer perceberem. O que direi no final é talvez a única maneira de se proteger e não destruir os relacionamentos com aqueles que você realmente ama. Sem essa compreensão, todos os outros conselhos serão apenas palavras. A primeira armadilha com a qual começaremos se chama tempestade de açúcar. Isso acontece quando uma pessoa nova em sua vida, seja um amigo, parceiro ou até mesmo um empregador, desde os primeiros dias, o inunda com uma avalanche de atenção e admiração. Ela diz que você é único, que é o mais inteligente, que esperou por você a vida inteira. É como uma chuva quente no meio de uma seca. Você relaxa, sua vigilância diminui, porque cada um de nós quer acreditar que finalmente foi valorizado em seu verdadeiro valor. Mas ouça um velho, isso não é reconhecimento de seus méritos, é um pagamento antecipado que você terá que pagar em breve. A pessoa deliberadamente o alimenta em excesso com essa doçura para que você se torne dependente de sua aprovação. É como uma droga. Assim que você se acostuma a ouvir que é o melhor, esse fluxo de elogios cessa abruptamente. A pessoa se torna fria, distante, e você, sem entender o que aconteceu, começa a se desdobrar para recuperar aquela sensação de afeto. Você se torna obediente, está pronto para perdoar ofensas, trabalhar em dobro, tolerar desrespeito, só para que a pessoa volte a sorrir para você como no início. A tempestade de elogios é uma maneira perfeita de quebrar sua vontade sem sequer levantar a voz. Você simplesmente se afoga na doçura que você mesmo permitiu que fosse derramada. Lembro-me bem de como a vida me ensinou essa lição quando eu ainda era muito jovem. Um novo fornecedor apareceu em nossa loja. Vamos chamá-lo de Aaron. Ele era barulhento, generoso e desde o primeiro encontro começou a me chamar de seu garoto de ouro. Ele elogiava meu tino comercial em voz alta na frente de outros clientes, dava pequenos presentes, garantia que com meu talento eu logo me tornaria o rei do comércio. Eu andava por aí orgulhoso, com a cabeça girando de tanto sucesso. Parecia que eu tinha agarrado a sorte pelo rabo. Mas meu avô, um velho judeu sábio, observava tudo isso com um sorriso triste. Uma noite, quando eu estava me gabando novamente das palavras de Aaron, meu avô me interrompeu com um gesto da mão. Ele olhou nos meus olhos e disse algo que me pareceu estranho na época. Ele disse: Joseph, meu filho, tenha medo de quem quer se tornar seu irmão em um dia. A verdadeira amizade se constrói lentamente, como um bom caldo. E se o fogo for muito forte, a sopa simplesmente evapora e só resta uma panela queimada. Eu ignorei o conselho na época. Pensei que meu avô era apenas velho e não entendia as pessoas modernas. Mas apenas 2 meses se passaram. Aaron, aproveitando-se da minha confiança ilimitada,
Pediu para levar mercadorias com base em sua palavra de honra, sem recibo, supostamente para um negócio urgente. Eu lhe dei. Nunca mais vi Aaron, nem as mercadorias, nem o dinheiro. Ele desapareceu junto com suas palavras doces. E então eu entendi o que meu avô queria dizer. Aquela tempestade de elogios só serviu para me cegar. Desde então, sei que se alguém tenta ocupar rapidamente todo o espaço do seu coração, provavelmente só quer expulsar a sua razão de lá. A segunda armadilha é o perdão antecipado. Essa armadilha é muito mais terrível do que a agressão aberta ou os gritos. Quando alguém grita com você, você pode gritar de volta. Quando te acusam, você pode apresentar argumentos em sua defesa. Você vê o inimigo, vê o ataque, e seu sangue ferve, dando-lhe força para resistir. Mas aqui tudo é diferente. Aqui, eles te envolvem em uma lã de algodão macia e pegajosa, na qual qualquer argumento seu se afoga, qualquer protesto seu. Esta é uma armadilha para aqueles que têm consciência, e é precisamente nessa consciência que o manipulador toca como em um violino desafinado. A essência dessa armadilha é que a pessoa se coloca na posição de um santo mártir. Ela não discute com você, não xinga, olha para você com um sorriso triste e perdoador e diz algo como: "Não é nada, estou acostumado a não ser valorizado", ou "Não estou ofendido com você. Mesmo que você tenha sido cruel, ainda lhe desejo o bem." E nesse momento acontece algo terrível. Você ainda não fez nada de errado. Talvez você até estivesse certo na discussão, mas já foi perdoado. E se você foi perdoado, isso significa que você é culpado. Este é um axioma que é incutido em sua cabeça sem um único golpe. A pessoa que usa essa técnica sobe em um pedestal moral. Ela está lá em cima, no topo, vestida de branco, tão magnânima e espiritual. E você permanece embaixo, sentindo-se como uma criatura desajeitada, rude e ingrata, que ousou ofender um anjo. Esse sentimento de sua própria inutilidade e indignidade começa a corroer você por dentro. Você começa a pensar: que pessoa má eu sou. Ele está me dando toda a sua alma, ele tolera minhas travessuras e eu ainda ouso exigir algo. Como resultado, você para de defender seus limites. Como você pode defender seus interesses diante de alguém que tolera tudo por você? Você começa a andar na ponta dos pés, com medo de respirar fundo para não incomodar esse santo. Sua vida se transforma em uma penitência interminável, por uma culpa que, na verdade, não existe. Você tenta agradar, antecipar desejos, amenizar esse pecado invisível. E é exatamente isso que o manipulador precisa. Ele não precisa de suas desculpas. Ele precisa de poder sobre o seu estado emocional. Enquanto você se sentir culpado, você é controlável. Você se torna conveniente, quieto e submisso, apenas para não ver novamente aquele olhar melancólico cheio de reprovação silenciosa. O mais perigoso aqui é que esse tipo de perdão não purifica o relacionamento como uma reconciliação verdadeira. O perdão verdadeiro acontece quando ambas as pessoas se livram do fardo e seguem em frente leves. O perdão antecipado é quando eles penduram um saco pesado de pedras em você e você o arrasta sozinho, enquanto a pessoa bondosa caminha ao seu lado, leve e suspirando sobre a imperfeição do mundo. Essa é uma forma de orgulho disfarçada de humildade. A pessoa não resolve o problema, ela simplesmente se eleva diminuindo você. Vou contar uma história que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era jovem e estava começando a aprender as leis da comunicação entre as pessoas. Em nosso bairro morava uma parente distante da nossa família, a tia Berta. Essa era uma mulher de uma mansidão incrível, como todos pensavam. Ela nunca levantava a voz, nunca exigia respeito abertamente. Era quieta como um rato e suave como um edredom de plumas. Mas, por algum motivo, toda vez que eu saía da casa dela, sentia como se tivesse cometido um crime contra a humanidade. Certa vez,
fui convidado a ajudá-la a mover um velho guarda-roupa de carvalho. Eu, cheio de força e vontade de ajudar, fui até lá. Começamos a mover aquela peça de mobiliário incrivelmente pesada. E então, por causa da minha inexperiência juvenil, acabei esbarrando a quina do guarda-roupa no seu vaso favorito. Quebrou? Não, mas apareceu um pequeno arranhão, quase invisível a olho nu. Imediatamente comecei a me desculpar. Eu estava pronto para comprar um novo, fazer qualquer coisa. Berta não gritou, nem sequer franziu a testa. Ela se aproximou do vaso, passou o dedo sobre ele, suspirou profundamente e olhou para mim com olhos cheios de tristeza universal. Então, disse com uma voz baixa e trêmula: "Não é nada, Joseph. É apenas uma lembrança da minha falecida mãe. Mas não se preocupe, já estou velha. Não me resta muito tempo para admirar coisas bonitas. O importante é que você quis ajudar. Não estou brava com a sua falta de jeito. Deus é o juiz de todos nós, e eu te perdoo por partir meu coração junto com este vaso, mesmo que ele esteja intacto." Essas palavras me atingiram mais forte do que se ela tivesse me batido com um rolo de massa. Fiquei ali, vermelho, suado e arrasado. Queria sumir da face da terra. Comecei a me agitar, oferecendo dinheiro, oferecendo-me para consertar a casa inteira, só para tirar aquele olhar dela. Eu me sentia como um elefante em uma loja de porcelana, um bárbaro destruindo a beleza. Nos 3 meses seguintes, fui visitá-la toda semana. Consertei a cerca, levei mantimentos, cavei o jardim, tentando espiar aquele arranhão. E toda vez ela me recebia com aquele mesmo sorriso frágil de mártir. "Ah, Joseph, você não precisava. Eu teria me virado de alguma forma com minhas mãos doentes. Mas já que você veio para expiar sua culpa, então ajude." Meu avô, um homem sábio, vendo como eu me atormentava, certa noite me chamou para a varanda. Serviu chá e perguntou por que eu estava indo tanto à casa da tia Berta, já que eu não tinha demonstrado particular afeição por ela antes. Contei a ele sobre o incidente com o guarda-roupa, sobre o vaso, sobre as palavras dela e sobre aquela sensação pesada que não me largava, como se eu fosse o maior pecador do mundo. Meu avô ouviu atentamente, sem interromper, apenas girando um pedaço de açúcar entre os dedos. Quando terminei, ele balançou a cabeça e disse palavras que jamais esquecerei. "Ouça-me, Joseph. Existem pessoas cuja bondade é mais pesada do que uma pedra no pescoço. Tia Berta não te perdoou. Se tivesse perdoado, teria dito: 'Bobagem, isso acontece, esqueça.' E você teria esquecido. Mas ela fez outra coisa. Pegou seu pequeno erro, embrulhou-o na bela embalagem de sua santa paciência e o vendeu a você pelo preço de uma barra de ouro. Você está pagando a ela com seu tempo, sua força e seu amor próprio por algo que não vale nada." Ele tomou um gole de chá e continuou olhando para o horizonte. "Lembre-se, meu neto, aquele que se apressa em te perdoar antes mesmo que você tenha tempo de sentir medo, não está te dando um presente, está colocando um jugo sobre você. A verdadeira santidade não esfrega sua imperfeição na sua cara. Uma pessoa verdadeiramente justa faz você se sentir melhor, mais puro, capaz de grandes feitos. E se perto de alguém você se sente sujo, pequeno e eternamente em dívida, fuja dessa pessoa. Isso não é santidade. É orgulho espiritual, o mais terrível de todos. Ele se alimenta da sua culpa como o mofo se alimenta da umidade. Pare de ir lá de cabeça baixa. Você não quebrou nada além do desejo dela de dominar você através da piedade. Naquele dia, parei de ser escravo do perdão dela. Entendi que a culpa é um instrumento, e eu mesma decido se a aceito ou não. E quando da próxima vez alguém tentou me dizer: "Eu te perdoo, mesmo que você tenha me magoado tanto", lembrei-me do meu avô, sorri e respondi: "Obrigada, mas não preciso de perdão por algo em que não houve malícia." A terceira armadilha. Somos uma família. Todos temos medo da solidão.
E quando você chega num novo local de trabalho, a uma nova equipe ou se junta de alguma comunidade, e logo de cara lhe dizem: relaxe, aqui não há estranhos. Somos uma grande família. Seu coração se derrete. Você baixa a guarda. Você pensa: finalmente estou em casa. Aqui não vão me machucar. Aqui vão cuidar de mim. Mas preste atenção. Família é onde te amam do jeito que você é. Família é laço de sangue ou uma união sagrada. E trabalho, negócios, projetos são lugares onde as pessoas trocam seu tempo e talentos por dinheiro. É um acordo honesto. Mas assim que um chefe ou líder de grupo começa a substituir a palavra equipe pela palavra família, saiba que eles estão querendo tirar proveito de você. Não de dinheiro, mas da sua alma e do seu tempo livre. Qual é a essência dessa substituição perigosa? Em uma família de verdade, ajudamos uns aos outros de forma altruísta. Uma mãe não cobra do filho pelo jantar. Um irmão ajuda o outro a se mudar não por pagamento, mas por amor. E quando no trabalho impõem esse modelo a você, começam a esperar o mesmo altruísmo. Pedem para você ficar até mais tarde. Mas somos família, precisamos ajudar a causa comum. Atrasam seu pagamento. Coloque-se no nosso lugar. A família está passando por dificuldades agora. Você quer tirar férias ou pedir um aumento? Eles olham para você como um traidor que está abandonando os parentes em apuros. Essa armadilha apaga os limites. Você para de distinguir onde termina seu dever como trabalhador e onde começa seu tempo pessoal. Você sente vergonha de pedir o que lhe pertence por direito. Como falar de dinheiro quando o chefe está tão preocupado? Você começa a trabalhar por uma ideia, por reconhecimento, por um sentimento de pertencimento, enquanto aquele que criou essa família compra casas novas e vive na prosperidade às custas do seu trabalho não remunerado. Este é o uso mais cínico de um conceito sagrado para encobrir a ganância banal. No final, você se esgota. Você se entrega completamente, pensando que está construindo uma casa comum, e então, quando fica doente ou esgotado, eles o jogam na rua. Porque nos negócios não se mantém parentes se eles pararem de gerar lucro. E esse será o golpe mais terrível. Perceber que você não era um filho, mas apenas um recurso. Vou contar uma história que me ensinou a distinguir o calor de um lar do calor de uma fornalha, na qual querem queimá-lo. Quando eu era jovem e cheio de esperança, consegui um emprego em uma grande oficina de tecelagem. Seu dono era um homem chamado Hersh. Ele era um artista. Ele não ficava sentado em um escritório. Caminhava entre os teares, colocava os braços sobre os ombros dos trabalhadores. Sabia o nome de todos os nossos filhos. Todas as manhãs, ele começava com um discurso. Meus amigos, meus queridos, não estamos apenas costurando roupas, estamos vestindo o mundo. Vocês são minhas mãos, meu coração. Sem vocês, eu não sou nada. Eu estava encantado. Parecia que eu tinha encontrado o mentor perfeito. Eu chegava mais cedo que todos e saía mais tarde que todos. Quando a oficina recebeu uma grande encomenda e não estávamos dando conta, Hersh nos reuniu e, com lágrimas nos olhos, disse: família, precisamos nos esforçar mais. O dinheiro está curto agora. Não posso pagar horas extras no momento, mas juro, assim que entregarmos a encomenda, todos viveremos como reis. Não vou decepcionar ninguém. E nós acreditamos. Trabalhamos noites a fio, dormíamos sobre fardos de tecido. Eu me sentia um herói, parte de uma grande causa. Nem sequer mencionei um aumento. Parecia uma traição mesquinha em relação a uma pessoa tão bondosa. 6 meses se passaram assim. Entregamos a encomenda, o lucro foi enorme. Mas quando me aproximei de Hersh, esperando a recompensa prometida ou pelo menos uma palavra gentil, ele me recebeu não com abraços, mas com um olhar frio e vazio. Sentado atrás de sua mesa de carvalho, contando papéis e sem sequer levantar os olhos, disse:
Joseph, os tempos estão difíceis agora. O mercado está em queda. Não posso lhe dar mais do que o de costume. Agradeça por ter um emprego. Outros em seu lugar ficariam felizes por eu os manter empregados em tempos como estes. Fiquei atônito. Comecei a gaguejar. Mas, Hersh, você disse que éramos uma família. Eu dormi aqui. Ele me interrompeu bruscamente. Família é em casa, Joseph. Aqui é negócio. Não confunda sua fantasia com a realidade. Se não está satisfeito, a porta está aberta. Atrás dela, há uma fila de pessoas querendo o seu lugar. Saí de lá me sentindo como se tivessem cuspido em mim. O mundo desabou. Não me sentia apenas enganado. Me sentia usado como um trapo velho. À noite, fui até meu avô, irritado, ofendido com o mundo inteiro. Contei-lhe tudo, esperando que ele amaldiçoasse Hersh. Mas o avô, depois de ouvir minha história confusa, apenas balançou a cabeça tristemente e me serviu um chá quente. Sabe, neto, disse ele baixinho, um lobo nunca chama uma ovelha de irmã se não pretende comê-la. Você está ofendido com Hersh, mas ele é apenas um comerciante que comprou sua ingenuidade com belas palavras. Lembre-se da sabedoria antiga. No trabalho, você tem um contrato, não laços de sangue. Se um chefe te chama de filho ou irmão, olhe para a sua mesa. O que a mesa tem a ver com isso? Perguntei, sem entender. Tem a ver com o fato de ele compartilhar o pão com você igualmente? Ele te convida para a sociedade quando há lucro? Ou ele só se considera família quando é preciso compartilhar as perdas e o trabalho árduo? Um pai de verdade, se tiver um pão, o partirá ao meio e dará a maior parte ao filho. E aquele que come o pão sozinho e te deixa apenas as migalhas, chamando isso de jantar em família, não é um pai, é um dono de escravos que aprendeu a usar palavras gentis para que os escravos não se rebelem. Meu avô olhou para minhas mãos calejadas pelo trabalho e acrescentou: nunca procure família onde se ganha dinheiro. Procure respeito, honestidade, justiça, mas deixe o amor para casa. Porque quando a família no trabalho se desfaz, você fica órfão. E se você for apenas um trabalhador honesto, sempre encontrará outro lugar, e seu coração permanecerá intacto. Desde então, quando em uma entrevista ou em uma nova empresa me dizem: somos uma família aqui, eu sorrio educadamente e digo para mim mesmo: obrigado, mas eu já tenho uma família, e eles estão me esperando em casa. E aqui vamos apenas combinar um preço justo pelo meu trabalho. E acredite em mim, viver assim é muito mais honesto e seguro. A quarta armadilha. Só confio em você. Cada um de nós, mesmo a pessoa mais modesta, no fundo deseja se sentir especial. Queremos acreditar que possuímos qualidades únicas que os outros não têm, que somos mais inteligentes, mais honestos, mais resilientes ou mais talentosos do que a massa cinzenta ao nosso redor. E os manipuladores conhecem essa fraqueza perfeitamente. Eles usam a frase "só confio em você" como uma chave de ouro que abre o acesso ao seu tempo e energia, transformando você em um herói gratuito na guerra de outra pessoa. A essência dessa armadilha reside na criação de uma ilusão de insubstituibilidade. Eles dizem: olha, este é um assunto muito delicado. Não posso confiar isso a mais ninguém. O Ivanov vai estragar tudo. O Petrov vai roubar e o Sidorov é muito burro. Só você tem essa abordagem especial, essa sabedoria, essas mãos de ouro para lidar com isso. E nesse momento você se sente valorizado. Parece que você foi colocado em um pedestal. Você sente o peso da responsabilidade, mas esse peso é agradável, porque é o peso de uma coroa. Você pensa: finalmente minha singularidade foi reconhecida. Mas vamos encarar a verdade. Na maioria das vezes, quando lhe dizem só você pode fazer isso, isso se traduz como só você é complacente o suficiente para fazer esse trabalho sujo, pesado ou chato de graça. Eles não lhe confiam a gestão do tesouro ou a tomada de decisões estratégicas. Não. Os escolhidos geralmente são encarregados de organizar arquivos antigos,
negociar com clientes histéricos, trabalhar em feriados ou carregar um piano até o 5º andar. Eles estão lhe vendendo o trabalho mais indesejado disfarçado de missão exclusiva. O perigo aqui é que você mesmo se coloca em uma situação difícil. Se você recusar, estará basicamente admitindo: sou igual a todo mundo, não sou especial. Você tem medo de perder esse status de pessoa de confiança, de braço direito, e começa a se desdobrar. Você sacrifica seus fins de semana, sua saúde mental. Você sacrifica o tempo com a família apenas para justificar essa grande confiança. Você se torna refém da sua própria reputação, enquanto o manipulador fica à margem colhendo os frutos. Afinal, ele encontrou o executor perfeito, motivado não por dinheiro, mas pelo próprio orgulho. Essa é a armadilha da solidão, porque uma pessoa insubstituível não tem direito a descanso. Ela não tem substitutos. Se você é o único que pode salvar a situação, então você a salvará para sempre. Não lhe darão férias porque, sem você, tudo desmoronará. Não lhe darão um assistente porque ninguém fará o trabalho tão bem quanto você. E em vez de recompensa, você ganha fadiga crônica e esgotamento emocional, continuando a se orgulhar de sua importância, enquanto os outros vivem suas vidas. Vou contar uma história que me aconteceu na juventude e que me curou para sempre do desejo de ser o único indispensável. Em nossa cidade, vivia um homem chamado Fischel. Ele era conhecido por organizar grandes casamentos e festas. Era uma pessoa agitada e barulhenta, que sempre deixava tudo cair das mãos, mas que sabia falar muito bem. Certa vez, ele se aproximou de mim na praça do mercado. Me levou para um canto, olhou ao redor conspiratoriamente e colocou a mão no meu ombro. "Joseph", sussurrou ele, "estou com um problema. O casamento da filha de um homem rico está chegando. Haverá 300 convidados. Preciso transportar enormes barris de vinho raro de uma adega localizada do outro lado da cidade, até o local da festa. A estrada é terrível, cheia de pedras e lama. Os carroceiros são bêbados, vão quebrar os barris ou beber metade do vinho pelo caminho. Os carregadores são ladrões." Pensei em todas as pessoas da cidade e percebi que só havia uma pessoa com honestidade cristalina e pulso firme. Essa pessoa era você. Estou confiando este tesouro apenas a você. Eu, jovem e ingênuo, senti meu peito inflar de orgulho. O próprio Fischel, o principal organizador, me escolheu. Não os carregadores fortes, mas eu. Concordei. Ele não me ofereceu dinheiro, mas disse que minha recompensa seria sua eterna gratidão e a reputação de uma pessoa em quem se podia confiar com ouro. Foi um inferno. Os barris eram incrivelmente pesados. A estrada estava alagada pela chuva. Empurrei o carrinho com a água até os joelhos, com medo de quebrar uma única garrafa. Não dormi a noite toda, guardando a carga dos vagabundos. Forcei minhas costas. Minhas mãos ficaram em carne viva, mas entreguei tudo intacto bem no início da festa. Sujo, suado, exausto, aproximei-me de Fischel, esperando que ele agora me apresentasse aos convidados como o salvador da celebração. Fischel olhou para mim, acenou com a mão em direção à cozinha e disse: "Muito bem, Joseph. Coloque ali e vá. Não envergonhe os convidados com sua aparência." E imediatamente se virou para o homem rico com um sorriso. "Veja que vinho eu consegui para você." Fiquei ali nas sombras e senti a mágoa me sufocando. Nesse momento, vi meu avô. Ele estava sentado em um banco ali perto e observava a cena. Aproximei-me dele, arrastando as pernas, e sentei-me ao seu lado. Ele disse que confiava apenas em mim, murmurei. Ele disse que eu era a única pessoa honesta na cidade, e agora nem um copo de água me deu. O avô olhou para minhas mãos trêmulas, para a sujeira em minhas roupas, e disse calmamente, mas com firmeza: "Meu neto, você confundiu dois conceitos. Existe a confiança quando lhe dão as chaves de uma casa para que você more nela como o dono.
E existe a confiança quando lhe dão uma pá para que você limpe o estábulo porque ele fede para o dono. Fischel não confiou o vinho a você. Ele confiou o problema dele a você. Ele encontrou alguém que concordaria em se sacrificar por belas palavras. O avô tirou um lenço e limpou a sujeira da minha testa. Lembre-se da antiga sabedoria judaica. Se lhe disserem que você é insubstituível, verifique se não querem lhe impor um fardo que ninguém mais quer carregar. A verdadeira confiança sempre anda de mãos dadas com o respeito e uma remuneração justa. Se confiam em você para uma tarefa de 1 milhão, mas lhe pagam uma ninharia, isso não é confiança, é exploração. Você estava orgulhoso de ser o único. Bem, você era o único tolo que concordou em fazer o trabalho de um cavalo pelo preço de um obrigado. Naquela noite, entendi algo importante. Ser único é bom quando lhe traz benefícios, mas quando sua singularidade consiste apenas no fato de que podem se aproveitar de você, isso é uma vergonha. Desde então, quando alguém me diz, Joseph, só você pode fazer isso, olho a pessoa atentamente nos olhos e pergunto, por quê? Porque exige grande habilidade que será bem remunerada, ou porque exige grande paciência que será gratuita. E acredite, em 9 de cada 10 casos, depois dessa pergunta, a confiança do manipulador desaparece milagrosamente e ele vai procurar a próxima vítima. Não seja aquele em quem confiam apenas porque você não sabe se valorizar. A 5ª armadilha. Elogios públicos. A essência dessa armadilha é simples como uma ratoeira. A pessoa não lhe pede algo em particular, onde você pode recusar, apresentar argumentos ou simplesmente balançar a cabeça. Não. Ela espera o momento em que as pessoas se reúnem, colegas, parentes, amigos ou apenas espectadores. E então, em voz alta, com pompa, começa a tecer elogios a você. Dizem, olhe para essa pessoa. Eis um exemplo de generosidade incrível. Ele nunca recusa nada a ninguém. Ele é o único disposto a sacrificar seu fim de semana pelo bem comum. Nesse momento, você se sente no topo do mundo. É uma sensação agradável. Todos olham para você com respeito. Alguém aplaude, alguém sorri. Mas ouça-me com atenção. Neste exato momento, estão colocando uma corda no seu pescoço. Porque imediatamente depois dessas palavras doces, vem um pedido. E esse pedido decorre logicamente da máscara de herói que acabaram de colocar em você. E é por isso que nosso querido amigo agora assumirá este projeto pesado completamente de graça. Ou, e é claro, ele me emprestará essa quantia, porque ele é um verdadeiro amigo para quem dinheiro não é importante. E pronto, a armadilha se fechou. Você não pode dizer não. Se você recusar agora, na frente de todos, destruirá a bela imagem que acabaram de criar para você. Você se transformará instantaneamente de herói em mentiroso e hipócrita. A multidão que há 1 minuto o admirava, ficará decepcionada. O manipulador sabe disso. Ele usa sua reputação como refém. Ele sabe que você prefere concordar em suportar inconvenientes, perdas e fadiga a permitir que o público veja que você não é tão santo assim. Esta é uma armadilha da pressão social. Eles privam você do direito de ser uma pessoa comum com seus próprios interesses, cansaço ou falta de vontade de ajudar. Transformam você em um monumento a si mesmo. E monumentos, como se sabe, não se movem, não se opõem e não exigem comida. Apenas ficam parados, servindo de decoração para os objetivos de alguém. Isso é violência contra a sua vontade, disfarçada de triunfo. Vou contar uma história que me aconteceu na minha idade adulta, quando já me considerava uma pessoa experiente, mas ainda assim, caí na armadilha como um jovem inexperiente. Em nossa comunidade havia um homem chamado Avrom. Ele era o presidente do conselho de administração. Um homem barulhento e importante, com uma grande barriga e ambições ainda maiores.
Ele adorava organizar jantares beneficentes onde arrecadava dinheiro para as necessidades da cidade. Mas línguas maldosas sussurravam que parte desse dinheiro ia parar nos bolsos de seus novos casacos. Certa vez, Avrom me convidou para uma grande festa em homenagem ao fim da colheita. Toda a nata da sociedade estava lá. Comerciantes, rabinos, anciãos respeitados. Eu estava sentado tranquilamente em um canto, apreciando o vinho, e esperava passar a noite em paz. Mas de repente, Avrom se levantou, bateu com um garfo no copo para pedir silêncio e apontou o dedo diretamente para mim. Amigos, sua voz trovejou. Falamos muito sobre bondade, mas poucos fazem alguma coisa. Mas há entre nós uma pessoa cujo coração é maior do que este salão. Este é o nosso Joseph. Centenas de olhos se voltaram para mim. Senti meu rosto corar. Avrom continuou. Joseph é um exemplo de modéstia e verdadeiro serviço. Ontem compartilhei com ele o nosso problema. O telhado da nossa antiga escola está com buracos e a chuva pinga na cabeça das crianças. E sabem de uma coisa? Joseph não procurou desculpas. Não disse que não tinha tempo ou recursos. Este homem santo olhou nos meus olhos e, sem palavras desnecessárias, decidiu arcar com todas as despesas do concerto. Vamos aplaudir o nosso Salvador. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se aproximaram de mim, apertaram minha mão, deram tapinhas no meu ombro dizendo: Deus te abençoe, Joseph. E eu fiquei atônito, sem conseguir dizer uma palavra. O problema era que eu não tinha feito tal promessa. Eu e Avrom conversamos bastante sobre o telhado, mas eu disse que pensaria se poderia destinar pelo menos uma pequena quantia. Não prometi pagar o concerto inteiro. Custaria uma fortuna, dinheiro que eu estava guardando para o casamento da minha filha. Mas dizer agora, não, isso é mentira, não vou fazer isso, significaria me desonrar Avrom e parecer um avarento mesquinho que abandona as crianças à chuva. Avrom sorriu para mim do outro lado da mesa com seu sorriso largo e predatório. Ele sabia que tinha vencido. Ele conseguiu o concerto da escola às custas do meu orgulho e do meu medo da opinião pública. Saí para fora, sentindo a gravata me sufocar. Lá, em um banco, estava meu avô, que apesar da idade avançada, também compareceu à celebração. Ele fumava seu cachimbo e olhava para as estrelas. Sentei-me ao lado dele, com as mãos na cabeça. Ele me enganou, vovô, murmurei. Ele roubou meu dinheiro na frente de todos e eu mesmo o entreguei sob aplausos. O avô soltou uma nuvem de fumaça e disse calmamente: Avrom não roubou, você deu o dinheiro. Ele construiu uma gaiola de ouro para você, e você entrou nela porque gostou do brilho. O que eu deveria ter feito? Exclamei. Gritar que ele é um mentiroso? Todos teriam me considerado uma pessoa mesquinha. Deixe que pensem o que quiserem, respondeu meu avô com aspereza. Neto, lembre-se da sabedoria dos nossos ancestrais. O elogio que te prende é desonra, são grilhões. Quando te elogiam por algo que você ainda não fez, ou por algo que você não quer fazer, isso não é reconhecimento dos seus méritos, é manipulação da sua vergonha. Avrom sabia que você teria medo de perder a reputação. Mas diga-me, o que é mais importante? A sua imagem diante dessas pessoas que se esquecerão de você amanhã, ou o bem-estar da sua família? Meu avô se virou para mim e me olhou com tanta seriedade que me deu arrepios. Você deveria ter se levantado e dito com um sorriso: Caro Avrom, seu coração está tão cheio de esperança que você ouviu o que eu não disse. Estou pronto para dar exatamente o que minha carteira permite, sem prejudicar meus próprios filhos, e nem uma moeda a mais. Pois os sábios dizem: quem distribui seus bens por vaidade, peca contra sua própria casa. Sim, o silêncio teria pairado no salão. Sim, Avrom teria ficado vermelho, mas você teria permanecido um homem livre. E agora você é um herói que vai para casa e dirá à sua filha que o casamento dela será modesto,
porque o papai queria que estranhos o aplaudissem. Essas palavras me atingiram como um balde de água fria. No dia seguinte, fui até Avron sem testemunhas e disse-lhe firmemente que daria exatamente 1/10 da quantia e nem uma moeda a mais. Ele tentou me pressionar, ameaçou contar a todos sobre minha traição. Mas me lembrei das palavras do meu avô e respondi: conte a eles. Mas então eu contarei a todos como você vende a generosidade alheia sem perguntar ao dono. Ele se calou e pegou o dinheiro. Desde então, aprendi uma lição. Se alguém começa a me elogiar em voz alta na frente de uma multidão, atribuindo-me intenções heróicas, não me derreto de prazer. Fico tenso, sorrio e imediatamente coloco a pessoa de volta à realidade. Digo: você é muito gentil, mas sou apenas uma pessoa, e minhas capacidades são limitadas. Isso desestabiliza o manipulador, impedindo-o de fechar a armadilha. Não tenha medo de decepcionar a multidão. Tenha medo de perder a si mesmo em busca de aplausos fáceis. A sexta armadilha: fofoca disfarçada de preocupação. Estamos acostumados a pensar que um fofoqueiro é uma pessoa má, que cochicha pelos cantos desejando o mal aos outros. Mas um manipulador experiente jamais lhe oferecerá fofoca como veneno. Ele a oferecerá como um doce remédio, como um ato de profunda compaixão e preocupação. A essência da armadilha reside em uma frase aparentemente inofensiva: estou tão preocupado com ele. Com essas palavras começa a mais sórdida invasão da vida alheia. Uma pessoa se aproxima de você, faz uma expressão de tristeza, abaixa a voz e diz: você ouviu o que aconteceu com o pobre Moish? Estou tão preocupado. Dizem que ele começou a beber. A esposa o expulsou de casa e os filhos estão passando fome. Que horror, não é? Nesse momento, ocorre uma terrível substituição. Parece que você e seu interlocutor estão praticando uma boa alhação. Vocês estão demonstrando compaixão. Vocês se unem em sua nobre preocupação. Entre vocês surge a confiança, uma conexão tão íntima. Você e eu somos normais, está tudo bem conosco, mas ele está com problemas. Esse sentimento de superioridade embriaga a mente. Você começa a concordar, a fazer perguntas. Sério? O que mais estão dizendo? E sem perceber, você se torna cúmplice de um crime. Por que isso é uma armadilha? Porque quem lhe traz fofocas sobre outra pessoa nunca faz isso para ajudar. Fazem isso para se deleitar com a queda alheia e envolver você nesse processo. Você se torna uma lata de lixo onde despejam lixo. Sua alma se suja. Você começa a olhar para a pessoa de quem falaram através do prisma desses rumores. Você nem conhece a verdade, mas sua opinião já está envenenada. Você perde a capacidade de ver a pessoa com clareza. Mas a consequência mais perigosa nem é essa. Lembre-se da regra de ouro. Se uma pessoa fala mal dos outros com você, ela certamente falará mal de você com os outros. Esta é uma lei sem exceções. Hoje você é um ouvinte confiável, um dos nossos, e amanhã, assim que você tropeçar ou simplesmente sair pela porta, esse mesmo amigo atencioso correrá para o vizinho seguinte com a mesma expressão de pesar. Ah, estou tão preocupado com Joseph. Ele ficou tão estranho, dizem. Ao permitir que um fofoqueiro entre em seus ouvidos, você lhe entrega as chaves da sua reputação. Você mesmo permite que ele negocie seus segredos, porque demonstrou que gosta desse tipo de mercadoria. Quero contar uma história que me desmotivou para sempre a querer ouvir notícias sobre os problemas alheios. Isso aconteceu quando eu era jovem e já ajudava meu pai na loja. Em nossa vizinhança morava uma mulher chamada Rivka. Ah, essa não era uma mulher, era um rádio ambulante. Mas ela era uma mestre do disfarce. Ela nunca falava com malícia. Pelo contrário, era a alma mais compassiva de toda a cidade. Certa vez, Rivka entrou em nossa loja quando apenas meu avô e eu estávamos lá, e ele estava separando grãos. Rivka suspirou profundamente, apoiou-se no balcão
e, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: Joseph, meu coração está partido. Você ouviu falar do nosso rabino? Fiquei alerta. O rabino era um homem respeitado. Não, o que aconteceu? Perguntei com vivo interesse. Rivka olhou ao redor como se estivéssemos sendo seguidos por espiões e sussurrou com a voz carregada de emoção e rapidez. Pobre, pobre homem. Rezo tanto por ele. Dizem que a filha mais velha fugiu com um artista de circo, roubando o ouro da família. Consegue imaginar a desonra que isso representa para ele, com seus cabelos grisalhos? E dizem que, de tanta tristeza, ele começou a esquecer as orações na sinagoga. Tenho tanto medo que o demitam do cargo. Como podemos ajudar? Como podemos ajudar? Eu fiquei boquiaberta. A notícia era chocante, mas confesso, honestamente, que senti algo desagradável e prazeroso ao mesmo tempo. Sabe, aquela sensação que temos quando descobrimos que pessoas importantes também têm seus defeitos. Já ia perguntar por detalhes, com qual artista exatamente, quanto ouro foi roubado. Nesse momento, ouviu-se uma batida forte. Era meu avô, que pousou com força uma pá de grãos sobre a mesa de madeira. Rivka e eu demos um pulo. Meu avô saiu lentamente de trás do balcão. Ele não olhou para Rivka com raiva, mas com nojo, da mesma forma que se olha para alguém que pisou em esterco e entrou em uma casa limpa. Ele se aproximou dela e disse baixinho: Rivka, diga-me, você tem uma lata de lixo em casa? Ela ficou confusa. Claro, Reb Levi, por que pergunta? E quando ela fica cheia de cascas e restos, o que você faz com ela? Continuou o avô. Eu a levo para o lixão, respondeu ela, sem entender aonde ele queria chegar. Isso mesmo, assentiu o avô. Você a tira de casa para que sua casa permaneça limpa. Então, por que você trouxe sua lata de lixo cheia para minha casa? E tentou despejar essa sujeira nos ouvidos do meu neto? Rivka corou. Estou apenas preocupada. Queria compartilhar a minha aflição. Não, o avô a interrompeu. Se estivesse preocupada, teria ido ao rabino e perguntado como ajudar, ou teria ido para casa e orado em silêncio. Mas você veio aqui para distribuir essa sujeira para nós. Você é uma ladra, Rivka. Eu? Ela engasgou de indignação. Você rouba do rabino sua boa reputação sem sequer saber a verdade. Você rouba do meu neto a pureza de seus pensamentos e rouba o nosso tempo. Agora, leve suas preocupações e vá embora. E de agora em diante, traga para minha loja apenas dinheiro para as mercadorias. Não veneno embrulhado no doce da preocupação. Rivka saiu da loja como se tivesse sido escaldada. Eu estava com o rosto vermelho de vergonha. Senti-me constrangido diante dela, mas o avô se virou para mim e disse palavras que gravei em meu coração. Joseph, lembre-se da antiga sabedoria judaica. Uma língua maldosa mata 3 pessoas. Quem fala, quem ouve, e a pessoa de quem se fala. Mas quem ouve é mais culpado. Por que mais? Perguntei surpreso. Porque se não houvesse ouvintes, o fofoqueiro não teria para quem vender sua mercadoria. Você pensou que ela era uma mulher bondosa? Não. Quem traz fofocas é como alguém que lhes dá uma caixa de chocolates com veneno injetado. Doce na língua, mas morte por dentro. Nunca permita que seus ouvidos sejam um esgoto para as palavras dos outros. Se alguém começar uma conversa com as palavras, estou tão preocupado com alguém, interrompa e pergunte: podemos ajudar essa pessoa agora mesmo? Se a resposta for não, mude de assunto. Caso contrário, você ficará tão sujo quanto quem está falando. Desde então, muitos anos se passaram. Vi famílias e carreiras desmoronarem por causa dessas conversas bem intencionadas. E sempre que alguém tenta me sussurrar notícias sobre os pecados alheios, lembro-me do meu avô com sua pá de grãos. Sorrio e digo: desculpe, amigo, mas minha lixeira já está cheia. Não tenho onde colocar suas notícias. E acredite,
Viver com os ouvidos limpos é muito mais tranquilo. A 7ª armadilha. Sem querer ofender, estou dizendo isso com amor. Esta é uma adaga cujo cabo está envolto em veludo macio. Você sente o golpe? Dói, mas quando você olha para quem infligiu a ferida, vê um sorriso e ouve risadas. E isso o confunde. Você perde a noção da realidade. Eles dizem: "Por que você está de mau humor?" Eu estava brincando. Estou dizendo isso com amor. O quê? Você não entende piadas. A essência dessa armadilha é que o agressor o impede de se defender. Se você for atingido por um soco, tem todo o direito moral de revidar ou fugir. Mas aqui, você é atingido por uma palavra. E então, eles instantaneamente desvalorizam sua dor. Se você se ofende, aos olhos dos outros e aos seus próprios, você se torna um chato, uma pessoa sem senso de humor. Um tipo ranzinza que leva tudo muito a sério. Você é culpado por se sentir magoado. Isso se chama gaslighting. Embora nossos ancestrais chamassem de forma mais simples, cuspir nos olhos e dizer que é orvalho de Deus. Uma pessoa que usa essa técnica mata sua autoestima lentamente, gota a gota. Ela critica sua aparência, seus sonhos, seus fracassos, sempre adicionando no final este feitiço mágico, com amor. Ah, como você está engraçado hoje com esse terno, parece um espantalho. Mas não se ofenda, estou dizendo isso com amor. Quem mais lhe diria a verdade? E você engole a ofensa. Você sorri à força para não parecer fraco. Mas por dentro, fica um resquício de mágoa. Você começa a acreditar que há algo realmente errado com você se até pessoas que te amam riem de você. Essa armadilha é perigosa porque destrói os limites do que é aceitável. Você se acostuma com o fato de que o insulto é uma parte normal da comunicação. Você começa a pensar que tolerar a zombaria é o preço da amizade ou dos relacionamentos. Mas lembre-se, onde há amor, não há lugar para a humilhação. O amor protege, não fere. Se depois de conversar com uma pessoa você se sente devastado, estúpido ou inferior, então não importa quantas vezes ela tenha dito a palavra amor. O que importa é o que ela fez com a sua alma. Vou contar uma história que aconteceu na nossa família quando eu já era adulto e estava me preparando para casar. Tínhamos um parente distante, o tio Chaim. Ele era considerado a alma da festa, barulhento, alegre, sempre com uma piada na ponta da língua. Todos o adoravam porque nas festas ele não deixava ninguém ficar entediado. Mas Caim tinha uma peculiaridade. Suas piadas eram sempre às custas de alguém. E, na maioria das vezes, seu alvo eram aqueles que não conseguiam responder com a mesma agressividade. Na festa de noivado, onde toda a nossa família e a família da minha noiva estavam reunidas, Chaim decidiu fazer um brinde. Eu estava ao lado da minha futura esposa, feliz, emocionado. Chaim levantou a taça, olhou para todos com um brilho nos olhos e começou. Bem, vamos brindar ao nosso Joseph. Finalmente ele encontrou-te uma garota que concordou em tolerar o ronco dele. E nós pensávamos que ele ficaria solteirão para sempre, com esse caráter e essas pernas tortas. Os convidados riram sem graça. Minha noiva ficou vermelha e abaixou os olhos. Senti tudo dentro de mim se comprimir. Mas Chaim não parou. Vamos, por que estão todos tão sérios? Estou dizendo isso com carinho. Quem mais, senão eu, elogiaria esse bobo desse jeito? Joseph, não faça bico. Você sabe que o tio Chaim só quer o seu bem. É um milagre que alguém tenha se interessado por você. E então ele caiu na gargalhada, satisfeito com a própria piada. Um silêncio pesado pairou no salão. Alguém continuou sorrindo por inércia, mas muitos se sentiram desconfortáveis. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Gritar, causar um escândalo na minha própria festa de noivado? Isso estragaria a celebração. Ficar em silêncio significava concordar que eu era um inútil e que tive sorte de ser escolhido. Nesse momento,
Meu avô se levantou lentamente da cadeira. Ele não bateu com o garfo, não gritou, apenas se levantou, e seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer grito. Ele olhou para Chaim com um olhar longo e penetrante. O sorriso desapareceu do rosto do brincalhão. Chaim, disse meu avô com uma voz calma que ecoou em todos os cantos da sala. Diga-me, quando um médico opera uma pessoa para curá-la, ele a machuca? Bem, sim. Chaim estava confuso. E quando um ladrão corta uma pessoa com uma faca em um beco, ele a machuca, continuou o avô. Sim, claro. Então qual é a diferença, Caim? Perguntou o avô, fitando-o com o olhar. O médico salva e o ladrão mata, murmurou o parente. Correto, assentiu o avô. Então, suas palavras agora não curaram, elas feriram. Você humilhou o noivo na frente da noiva. Você humilhou um homem na frente de seus convidados. E o fato de você ter mergulhado sua faca em mel, as palavras com amor, não faz de você um médico. Você é um ladrão, Chaim. Apenas um covarde, porque um inimigo de verdade te atinge no rosto, e você atinge pelas costas e se esconde atrás de uma piada. Chaim tentou se justificar. Ora, Reb Levi, é só humor. Você precisa levar as coisas mais na brincadeira, sem ofensa. Ofensa é para crianças, interrompeu o avô. E homens adultos tiram conclusões. Minha conclusão é a seguinte: quem não sabe respeitar a dignidade alheia não merece sentar à minha mesa. O humor que exige uma vítima não é alegria, é um sacrifício à sua vaidade. Você queria que todos rissem, tudo bem. Mas você fez com que rissem de você, não com você. Porque não há nada mais engraçado e patético do que um bobo da corte que se acha rei ao jogar lama nos outros. Chaim ficou roxo, murmurou algo e sentou-se. A festa continuou, mas a atmosfera mudou. As pessoas pararam de rir de suas piadas, e eu entendi algo importante naquela noite. Aproximei-me do avô e disse baixinho: Obrigado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse o que estou transmitindo a você agora. Joseph, lembre-se, se lhe disserem algo desagradável e depois acrescentarem sem ofensa, significa que a pessoa sabe perfeitamente que está ofendendo você. Ela só quer absolvição pelos pecados antecipadamente. Nunca permita que as pessoas cubram a grosseria com amizade. Se uma piada te fere, não é uma piada, é um ataque. E você tem todo o direito de não rir. Você tem o direito de parar com isso. Diga diretamente: isso não é engraçado para mim. Isso me é desagradável. E se você realmente me ama, nunca mais fará piadas assim. E se disserem que sou um chato? Perguntei. Deixe que digam. Meu avô sorriu. É melhor ser um chato respeitado do que um capacho alegre. Desde então, desenvolvi uma regra. Assim que ouço a frase, estou dizendo isso com amor, depois de uma alfinetada, imediatamente ergo uma barreira. Não sorrio em resposta. Olho para si na pessoa com calma e digo: seu amor parece muito estranho. Por favor, me ame de outra forma, sem humilhação, ou não me ame de jeito nenhum. E sabe, meu filho, é incrível. Os verdadeiros amigos entendem tudo na hora e pedem desculpas, e aqueles que só queriam se afirmar às minhas custas se afastam como poeira seca, e respirar fica muito mais fácil. E agora, ouça o motivo pelo qual começamos esta conversa. Esta é a armadilha mais terrível e invisível. Porque não se baseia em mentiras, mas em sinceridade. Esta é a armadilha do amor. Nossos entes queridos nos levam a ela: pais, cônjuges, filhos. Uma pessoa olha nos seus olhos e diz: sacrifiquei tudo por você. Abri mão da minha carreira, da minha saúde, da minha felicidade pessoal, só para que tudo ficasse bem para você. Por que isso é uma armadilha? Porque eles lhe entregam uma conta impossível de pagar. Eles dizem: eu te dei a minha vida. Agora você deve me dar a sua. Isso é mais terrível do que qualquer chantagem. Você não pode ir embora, não pode escolher seu próprio caminho.
não pode simplesmente ser feliz longe deles, porque imediatamente se sente um traidor. Eles estão sufocando você com um amor que se tornou uma corrente. Meu avô dizia: Joseph, o verdadeiro amor é uma porta pela qual você sai para a liberdade, não uma jaula na qual você fica preso para sempre. Se alguém diz que morreu por você enquanto ainda está vivo, essa pessoa quer que você esteja em um caixão ao lado dela. Lembre-se, ninguém tem o direito de exigir seu destino em troca de seus cuidados. O amor verdadeiro se alegra com a sua liberdade, não com a sua dependência. Se alguém lhe disser: sacrifiquei tudo por você, devolva esse sacrifício com gentileza, mas com firmeza. Diga: agradeço, mas não pedi para ser salvo à custa da sua felicidade. Viva para si mesmo, e então poderei amá-lo livremente, não por um senso de dever. Assim, examinamos 8 armadilhas que as pessoas chamam de bondade, mas que na verdade são ciladas. Qual é a principal conclusão que podemos tirar? A sabedoria judaica diz: bondade sem razão não é santidade, é tolice. Ser gentil não significa ser complacente, fraco ou cego. A verdadeira bondade vem da força, não da fraqueza. É como o sol, brilha para todos, mas não permite que ninguém se aproveite dele. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de não aceitar ajuda que o transforme em devedor. Você tem o direito de defender seus limites, mesmo de pessoas próximas. E acredite em mim, quando você começar a se respeitar, os outros deixarão de vê-lo como uma vítima e começarão a vê-lo como uma pessoa.